Então, olá, essa é a disciplina de Máquinas Térmicas 1. Esse é o período de trabalho da disciplina, que isso é a respeito da introdução aos conceitos relacionados a máquinas térmicas. E o trabalho foi feito por mim e o irmão Roseli da Silva Medeiros, sob orientação do professor Felipe Orlando Centenos Gonçalves, que é o orientador da disciplina. Então, antes de falar sobre os conceitos que regem a ideia de máquinas térmicas, é bom falar um pouco a respeito da definição do que é uma máquina térmica. Máquinas térmicas são todos os dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos e podem transformar parcialmente o calor em trabalho mecânico, conforme a sua eficiência. Sendo assim, cabe-se citar que toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor para funcionar e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado, que vai ser o que vai ser queimado ou usado para gerar esse calor. E por consequência, isso irá movimentar algum tipo de mecanismo desejado. Pode ser válvulas, pistões, por exemplo. Devido à sua finalidade, esse tipo de dispositivo possui uma vasta área de aplicação. Desde a sua utilização, esse equipamento pode ser também entendido como uma contraparte de um refrigerador termoelétrico. Por causa de que enquanto a máquina térmica se objetiva gerar trabalho, o refrigerador dispõe da necessidade desse trabalho para retirar calor de uma fonte relativamente fria. Como funciona um ar-condicionado que retira calor do ambiente relativamente com temperatura ambiente para o ambiente externo daquela sala ou quarto. Então, com relação à eficiência da máquina térmica, essa se dá quando esse trabalho é capaz de produzir uma relação da mesma quantidade de calor inicial aplicada. Portanto, o rendimento, que pode ser também entendido como eficiência dessa máquina, se dá pelo trabalho gerado de calor que foi inserido no devido sistema. Aqui eu coloquei algumas especificações que elas são máquinas que atuam num ciclo termodinâmico, sempre atuam num ciclo termodinâmico, as máquinas térmicas. Elas realizam a conversão de calor em trabalho, que é outro ponto específico para se ser uma máquina térmica. E a outra, sim, um pequeno detalhe é que essa conversão de calor não é total, é uma conversão parcial, porque parte desse calor ele é perdido na conversão. Não tem nenhuma máquina térmica que converta 100% do calor que é inserida nela. E esse trabalho, ele também tem um pequeno detalhe que o trabalho total da máquina térmica se dá pelo trabalho líquido mais o trabalho trabalho total menos trabalho líquido. O trabalho líquido é aquele que realmente vai ser usado para outro propósito, porque parte do trabalho total é gasto na própria máquina térmica para sua função, para ela funcionar. E outro detalhe é que elas necessitam de uma fonte externa para que elas funcionem. Esse é um modelo de esquematização de uma máquina térmica, onde o fluido que está sendo aquecido para gerar o calor é a água, e a fonte dessa queima da água é um fogão, que ele vai aquecer a água até se tornar vapor, e ela vai poder mover essa válvula. É uma válvula e com isso ela vai rotacionar
esse mecanismo gerando trabalho. Então, basicamente, toda máquina térmica ela é que está integrada e que realiza a conversão de calor em trabalho mecânico. Outro ponto relevante com relação às máquinas térmicas são a energia, de onde vai ser retirada a energia para ser transformada em calor para que elas funcionem. Aí, esse é um ponto importante porque existem energias renováveis e não renováveis. E então, a máquina térmica não pode funcionar sem a queda de temperatura e nunca restitui integralmente, sob forma de trabalho, a energia que lhe foi cedida, sob forma de calor. Assim, existem vários tipos de máquinas térmicas, mas todas, por obrigação, possuem a necessidade de receber calor de uma fonte quente, por qualquer que seja. Além de que funcionam por ciclos e normalmente utilizam um fluido para receber e ceder esse calor. E utilizar o calor, no caso. Esse fluido seria o fluido de trabalho que vai ser empregado no sistema. Assim, com relação a algumas fontes renováveis, duas muito importantes são relacionadas à fonte de energia solar, que são usadas atualmente, sendo estas a heliotérmica e a fotovoltaica. Entretanto, a energia solar fotovoltaica é um processo de energia solar para a produção de energia, que pode ser chamado de efeito fotovoltaico, e utiliza placas solares produzidas em um material semicondutor. Quando as partículas da luz solar, fótons, incidem os elétrons do material semicondutor ao entrarem em movimento, gerando eletricidade. Dessa forma, ela não gera calor. A forma de energia solar fotovoltaica ela se dá em base principalmente para luz que ela consegue captar de uma fonte. Então ela não é utilizada na produção de trabalho em máquinas térmicas. Portanto, a única método mais utilizado de fontes de energia solares é a energia solar heliotérmica. E essa fonte heliotérmica é também conhecida como termosolar e é a geração de energia elétrica proveniente de raios solares de maneira indireta, pois o calor do Sol é captado e armazenado, para depois ser transformado em energia solar, mecânica e, por fim, em eletricidade. A energia heliotérmica é um dos três tipos de energia solar, junto à energia fotovoltaica e outra que eu não comentei também, que é a energia térmica. Essa energia heliotérmica oferece diversas vantagens por ser uma fonte de energia limpa e renovável. Ela também não produz gases nocivos ao meio ambiente, além de sua área de construção e implementação ser apenas uma região relativamente pequena, conforme também as outras energias solares, reduzindo também os impactos ambientais em grandes proporções. Essa energia termosolar funciona a partir de painéis solares, espelhos, coletores ou heliostatos que refletem a luz do Sol e concentram-se num único ponto. Esse calor acumulado ele é usado para aquecer um fluido e o vapor irá movimentar as turbinas, acionando o gerador que proporcionar energia. Então, essa figura aqui da esquerda representa um pouco de como funciona esse método. Esses instrumentos aqui em cinza, eles são espelhos curvos que, aos raios solares baterem nele, eles focam as emissões
irradiação nesse único ponto aqui, que seria algum instrumento que transporta esse calor, como metal ou algum tubo com água, que aquecer essa água para gerar vapor, e com esse vapor irá mover a turbina e, consequentemente, vai gerar o movimento do gerador, que vai dar energia. E aqui tem, para acontecer o ciclo, ele tem um condensador que resfria a água e retorna para esse sistema no início. Aí é assim que se gera energia por meio da fonte heliotérmica. Sim, e com isso também tem outro fator, que são as usinas de energia termosolar, que essas elas funcionam como um processo de duas etapas: a concentração de energia térmica por meio de campo solar e a geração de energia num processo quase convencional. Por utilizar o calor do sol para gerar eletricidade, não prejudica o meio ambiente e gera energia limpa. Agora eu vou falar um pouco mais a respeito dessas usinas. As usinas termoelétricas, como o próprio nome já diz, se tratam daquelas cuja finalidade é transformar a energia provinda do calor em energia elétrica, onde se torna visível a associação com o princípio das máquinas térmicas, pois elas seguem praticamente o mesmo esquema de máquinas térmicas para uma geração em larga escala da mesma energia que seria gerada numa máquina térmica. Um fator aqui que eu queria ressaltar é que, no Brasil, a primeira termoelétrica do país foi inaugurada em 1883, em Campos, no Rio de Janeiro, com a potência de 52 kW, ainda durante o império do governo de Dom Pedro II. Assim, outro detalhe mais importante é que, no Brasil, atualmente existem mais de 3.000 usinas termoelétricas em operação, mas já há foco em investimento com a relação às próximas dessas categorias a serem instaladas no país, sendo destas 3 unidades têm licenças prévias para serem erguidas na região norte do território brasileiro nos próximos anos. Isso foi a região, um dos maiores parques energéticos do país, com capacidade semelhante ao da hidrelétrica de Itaipu, no Foz do Iguaçu. Já em outro ponto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, contratou 80 milhões para financiamento de construção de 4 usinas termoelétricas a biomassa nos municípios de Catá e Boa Vista, em Roraima, sendo esse o único estado do Brasil que não está conectado ao Sistema Integracionado Nacional, o SN. Já com relação ao estado de Pernambuco, mais especificamente no Cabo de Santo Agostinho, destaca-se a Termocarbo, uma usina termoelétrica de 48 megawatts, instalados situados no município do Cabo, em Pernambuco, que é constituída desde 2001 com o objeto de participar do programa de energia emergencial e atualmente possui 3 conjuntos motor-gerador e a óleo combustível da Wärtsilä. E além dessa, pode citar também a Energética Swap 2, a Swap Energia, que fica no Porto de Swap. Sim, com relação à sustentabilidade, que é um dos focos do tema desse trabalho,
A construção de uma termoelétrica tem que visar também a sustentabilidade e os impactos ambientais que ela pode causar, né, onde vai ser instalada. E com isso é bom tomar como base as 17 diretrizes da ONU para o desenvolvimento sustentável, que são estas: a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, a vida debaixo d'água, a vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, e parcerias em prol de metas. Assim a, como as máquinas térmicas abrangem uma vasta gama de utilizações, onde estas se enquadram na obtenção de energia para algum fim. E essa energia a ser utilizada está diretamente alinhada aos propósitos de consumo, sendo estes tanto para fins industriais, como científicos, quanto sociais também. Então, portanto, torna-se assim um fato que a obtenção de energia é de extrema urgência a se converter em uma das práticas sustentáveis, pois conforme a comunidade cresce e avança, pode-se imaginar que haverá uma necessidade maior de energia para suprir as necessidades da mesma. Mas, de modo indireto, a energia influencia nos demais aspectos sociais, por desenvolver e aprimorar a estrutura social. As usinas que, em geral, e seus devidos equipamentos, incluindo máquinas térmicas, estão todos relacionados à sustentabilidade prestadas pelos objetivos da ONU. Contudo, aquelas que se dão o maior destaque são a erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, energia limpa e acessível, emprego digno e crescimento econômico, a indústria, inovação e infraestrutura, cidades, comunidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsáveis, o combate às alterações climáticas e as parcerias em prol de metas. Aqui, sendo esse o último tópico aqui da prestação, a relação de máquinas térmicas e motores automotivos. É de se imaginar que máquinas térmicas apresentam uma boa relação com a automobilística, pois elas estão presentes no núcleo da construção dos veículos e veículos automobilísticos, como automóveis, caminhões, essas coisas. E dentro desse tema, as máquinas térmicas são usadas como os motores de automóveis. Sendo esses os principais tipos de máquinas térmicas usadas, as que possuem os ciclos de Otto, Diesel e Scientific X. Com relação ao motor do tipo Otto, o seu processo de combustão é ativado quase sempre por uma faísca e é formado pelas etapas de admissão, compressão, expansão e exaustão. Já o ciclo diesel, enquanto o motor de ciclo Otto trabalha com a mistura de ar e combustível, na fase de admissão, a invenção de diesel usa apenas o ar. E ele não. Outro detalhe do ciclo diesel é que ele não tem a faísca que dá combustão. Ele trabalha apenas por meio da compressão. E além desses dois, o outro modelo seria
Skyactiv X, que ele foi apresentado no ano de 2017, e se trata de um motor comum a gasolina que usa uma relação aproximada de 14 partes de ar por uma de combustível. E essa proporção pode chegar a 30:1 no modelo japonês em algumas das situações. Outro detalhe é que, ao entrar no ciclo, essa mistura é comprimida ao máximo, como um motor de ciclo diesel. E depois, quando o pistão está perto do topo, uma segunda dose de combustível é lançada na centelha da vela, iniciando a combustão. Assim, outro espectro possível é que, além dos motores de carro a combustão, que dependem de combustíveis fósseis ou vegetais para funcionar, os veículos elétricos eles, atualmente estão ganhando mais destaque, pois apresentam 4 elementos básicos que aproveitam a eletricidade como fonte de energia: a bateria, o inversor, motor de indução e o sistema de recuperação e regeneração de energia. Sim, outro ponto importante a respeito de motores automotivos é as montadoras desses equipamentos e como elas estão trabalhando conforme a sustentabilidade. Então, diante dessa nova opção, montadores estão bifurcando-se a respeito de qual caminho da montagem seguir: um modelo de veículo a combustão ou movido puramente por eletricidade. No caso da montadora GM, esta produzirá só carros elétricos a partir de 2035, pois atualmente 5% das emissões de poluentes da empresa estão relacionadas. 75% das emissões estão relacionadas aos veículos, e os outros 25% são referentes à sua própria infraestrutura e à construção desses veículos. Dessa forma, essa montadora investirá nos próximos 5 anos aproximadamente 27 bilhões de dólares no investimento de carros elétricos. Outra montadora é a Volvo, que ultimamente está investindo fortemente no novo modelo de veículo elétrico, com a maior parte de toda a sua linha eletrificada. Porém, essa empresa não está investindo o suficiente na infraestrutura nem na geração de energia para a construção desses veículos. E também tem outro lado, que são as montadoras que ainda optam por motores movidos a combustão. Já com relação a essas montadoras, a Volkswagen trouxe a GTE para o Brasil, que se trata de um automóvel híbrido que relaciona tanto o motor elétrico como o motor a combustão. Mas não aplicou no país nenhum ponto de reabastecimento para esse tipo de motor. Tem um ponto com relação a isso, que esse aspecto dos montadores emigrar para motores elétricos se dá devido às normas de emissões para veículos a combustão estarem se tornando cada vez mais difíceis de se atender. Então, dessa forma, muitas empresas podem até se unir, como é no caso da Renault e Nissan, além da união entre a FCA e a PSA. E essas uniões têm o intuito de reduzir o custo principal da powerframe, que seria o motor automotivo no caso, além da construção dos veículos. Porque quando eles partem para a construção do veículo híbrido,
a quantidade de peças necessárias para a construção de um automóvel assim é bem maior do que para um, um carro que seria apenas a combustão ou apenas elétrico. Aí fica bem mais fácil economicamente para as empresas fazerem parcerias com outras montadoras para que elas mantenham a produção da linha de montagem desses veículos. E aqui são algumas das referências que eu peguei com base para fazer essa apresentação.